E aí, pessoal, retornando então, vamos aos exemplos, né, que eu fiquei de passar para vocês, exemplos tirados dos textos produzidos por vocês, né, foi retirado de algumas produções textuais da última P, tá bom? Então, diz lá, o primeiro exemplo. Meu pai e minha mãe os deixaram entrar e pediu para que eu e minha irmã brincássemos com a filha do casal. Olha só, vamos lá, vamos identificar o sujeito do verbo pedir. Meu pai e minha mãe os deixaram entrar. Quem pediu para que eu e minha irmã brincássemos? Meu pai e minha mãe. Eles pediram. Vejam que o sujeito é um sujeito composto, né? Tenho aqui dois núcleos, pai e mãe. Então, eles pediram. Então, o verbo deveria estar no plural para concordar com esse sujeito composto. Tá tranquilo? Segundo exemplo. Ultimamente, na minha região, aparece constantemente nos jornais notícias de pessoas que perderam seus pertences. Então lá, vamos identificar o sujeito do verbo aparecer. Né? Quem aparece constantemente nos jornais? Notícias de pessoas. Notícias de pessoas aparecem, elas aparecem, né? As notícias. Então, esse sujeito está no plural, né? O núcleo do sujeito, notícias, está no plural. Logo, o verbo aparecer deveria concordar com notícias. Então, notícias aparecem e não aparece como está no texto do aluno. Então, houve aqui uma falha de concordância verbal. Um outro exemplo que eu também tirei um texto de um de vocês, né? Tá lá. Vamos ver cidadãos chorando porque perdeu a casa. Vamos ver cidadãos chorando porque perdeu a casa. Quem perdeu a casa? Cidadãos, né? Cidadãos perderam a casa. Né? Cidadãos perderam a casa. Vamos ver cidadãos chorando porque cidadãos perderam a casa. Então, o perder aqui tinha que estar no plural e não no singular. Então, aqui também houve uma falha de concordância verbal. Então, foram várias situações, né? Sem falar naquelas situações em que o equívoco se dá pela falta do verbo para indicar, pela falta, do acento para indicar que o verbo está na terceira pessoa do plural. Né? Aquele caso do ter, do ver, como eu já havia, inclusive, citado em sala de aula, destacado em sala de aula. Então, alguns casos que ocorreram aqui nesse sentido. Várias pancadas de chuva vêm atingindo a minha cidade. Aqui, esse verbo vir aqui, nessa forma verbal, vem sem o acento. Então, é um erro de concordância verbal, né? Porque o verbo, essa forma verbal vem sem acento, indica a terceira pessoa do singular e não a terceira pessoa do plural. Então, há uma falha aqui. Uma outra situação que apareceu também foi com o verbo ter. Um exemplo, muitas pessoas têm consciência disso, mas insistem em culpar os outros. Quem tem consciência disso? Muitas pessoas. Né? Um sujeito no plural, então o verbo deveria estar no plural. E o que vai indicar que o verbo ter, né, na terceira pessoa está no plural? É exatamente a presença do acento. Se não tem um acento, né, tem um equívoco aqui de concordância verbal. Tranquilo? Esses eram os casos que eu gostaria de ressaltar, né? De conversar com vocês sobre eles. Agora vamos para a nossa gramática. Então, nós estávamos na gramática, página 464. Aqui lá, concordância do verbo com o sujeito simples. Então, eu vou mostrar alguns casos, são casos simples, e depois, ao longo do ano, eu vou inserindo outros casos um pouco mais complicados, para nós irmos aí aperfeiçoando a nossa concordância verbal, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro caso que ele apresenta é o seguinte: quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo.
Substantivo coletivo, o verbo fica no singular, né? Porque substantivo coletivo ele marca um todo. Então, a multidão ouvia atenta o discurso do presidente. A multidão ouvia atenta, tá? Tranquilo, bacana, concordância aí no singular. Mas, professor, eu já vi alguns casos em que a concordância se dá no plural. Existem sim. Existem alguns casos, principalmente assim na linguagem mais literária, onde o autor resolve ressaltar o indivíduo, então ele concorda no plural. Eu vou dar uma situação aqui para vocês. Um exemplo. O cardume surgiu do fundo das águas. Depois, subindo à tona, se dispersou. Cardume ou se dispersaram. Então, você, nesse caso aqui, né, quando você quer destacar a unidade, você pode sim concordar, né, no plural, tá certo? Um outro caso também, passar para vocês um outro exemplo aqui. Um bando de aves agourentas voava ou voavam em volta da torre da igreja. Tá certo? Aqui o autor fez questão de criar essa imagem das aves voando em torno da igreja. Então ele fez a concordância no plural, né? Nesses casos, essa concordância está correta também, tá bom? Segundo casozinho aqui, quando o sujeito é pronome de tratamento. Pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. Sua Excelência, a presidente, dará uma entrevista logo mais. Sua Excelência, a presidente, dará, ela dará, né? Vossa Excelência precisa de alguma coisa. Vejam que o vossa aí lembra o vós, né? Segunda pessoa. Mas mesmo assim, o verbo fica na terceira pessoa do singular, né? Terceira pessoa do singular. Vossa Excelência precisa de alguma coisa, né? A gente usa o vossa quando nós estamos falando com a autoridade diretamente, e o sua quando a autoridade está distante, né? Nós estamos falando sobre ela, nós usamos o sua. Quando nós estamos falando com ela, nós utilizamos o vós. Outro caso aqui, quando o sujeito é representado pelo relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Então, pronome relativo. Pronome relativo são aqueles pronomes, né, que vocês vão aprender isso mais no nono ano, né, quando aprenderem o período composto, mas o pronome relativo ele serve para unir. Ele une duas orações, né, uma oração principal com uma oração adjetiva, então ele serve para unir essas duas orações e para substituir um termo que já foi falado, né? Um termo que já foi falado. Quando você usa o que, você concorda, o verbo concorda com esse elemento que está sendo lembrado pelo pronome relativo, né? Então, aqui no caso, sempre sou eu que faço, eu faço. Sempre sou eu faço tudo no meu grupo, tá certo? E quando eu uso quem? Quando eu uso quem, há duas possibilidades, né? Fomos nós quem trouxe, então verbo na terceira pessoa, né? Verbo na terceira pessoa, ou eu concordo com o antecedente. Fomos nós quem trouxemos, tá certo? Os CDs. Tranquilinho? Vamos parar por aqui e a gente volta no próximo vídeo.